E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala sou eu, o Cauã. Hoje galera, eu tô trazendo aqui um vídeo falando aqui como você pode ver no, na minha foto de perfil, onde eu tô vestido de Star Wars, galera. Aí, assim como o vídeo que eu falei das versões do Homem de Ferro, eu vou sair um pouco do meu conteúdo oficial, que eu falo de anime. Eu vou focar mais coisas da cultura pop. E hoje eu vou trazer aqui Star Wars, galera. Star Wars, pra quem não sabe, a saga é uma das mais importantes, ou se não a mais importante de todas, porque ela é a mais famosa. E aí, é os quadrinhos, pelas animações, séries e principalmente pelos filmes. E hoje, galera, eu tô trazendo aqui do pior ao melhor filme de Star Wars, galera. E é o seguinte, galera, isso não vai ser a minha opinião, e sim da opinião do polêmico Rotten Tomatoes. Ou pra quem não sabe, galera, Rotten Tomatoes então, como eu posso explicar? É um site onde críticos dão a nota de filmes, séries, não relacionados a videogames. Então eu vou tirar aqui as notas dos críticos e não dos públicos e dos fãs. Depois isso vai ficar muito divisível. Para o negócio ficar mais. Se você me gostar desse vídeo de Star Wars, não se esqueça de já deixar seu like, se inscrever no canal, clica no sininho para receber notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos pro vídeo. Em 11º lugar, temos a Ameaça Fantasma. A Ameaça Fantasma, lançado em 1999. O primeiro filme da trilogia prequel foi um dos mais aguardados pelos fãs, mas muito pelo fato que foi o primeiro filme de Star Wars lançado desde o Retorno dos Jedi. Mandou-se 16 anos de espera por mais conteúdo. Mesmo que o filme tenha sido um enorme sucesso do público na época, ele não se mantém como algo tão bom ou quando prestamos atenção, né? É como o distanciamento do tempo e sim aquela ânsia por qualquer filme, coisa nova de Star Wars que nos repetia em 1999. O filme tem o objetivo de começar a nos contar a história de quem é Anakin Skywalker, futuramente sendo Darth Vader, como ele se tornou o vilão e o que aconteceu para que o Império Galáctico fosse criado. Como George Lucas se inspirou seu império na ascensão de regimes fascistas reais, como os que ocorreram na Alemanha, Itália e Espanha durante o século XX, a ameaça fantasma nos traz o cenário que normalmente está na raiz de toda a mudança de uma democracia para uma tirania. A existência de gente rica que não quer pagar seus impostos. Infelizmente, George Lucas dedica muito tempo para falar de reforma tributária galáctica, explicar o que são a importância dos midi-chlorians e nos mostrar Binks sendo desastrado e pouco tempo para realmente nos apresentar o Anakin Skywalker, ok? Ok, que é interpretado por Jake Lloyd. E para nos explicar a importância de que Qui-Gon Jinn, interpretada por Liam Neeson, teve na do jovem Skywalker como Padawan e na transformação de Obi-Wan Kenobi, interpretado por McGregor, em um dos mais sábios cavaleiros Jedi da Ordem. Mesmo assim, o filme possui algumas poucas cenas que o salvam de uma posição pior, como por exemplo o duelo de sabres de luz entre Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn e Darth Maul, interpretado por Ray Park, que é uma das melhores cenas de luta de toda a saga. Em 10º lugar temos Star Wars: A Ascensão Skywalker, lançado em 2019.
E visto apenas como um filme, a Ascensão Skywalker não deveria estar aqui, já que é um espetáculo realmente muito competente. De qualquer modo, alguma coisa aconteceu e este foi popularmente eleito como um dos piores momentos de todo o cânone. E como os fãs raivosos possíveis dando ofensas às mentes criativas, particularmente não considero ela tão horrível assim. Porque, galera, eu não assisti a trilogia clássica e nem a prequel. Eu assisti a trilogia nova onde tem o Rey e o Kylo Ren. E eu me tornei fã de Star Wars graças a essa trilogia nova. E eu defendo esse filme algumas vezes. Mas como há obras de Star Wars melhores para defender, tudo bem concordamos que a Ascensão de Skywalker merece o 10º lugar na lista. Um dos maiores desafios de uma trilogia de filmes é coesa, mesmo quando cada filme é dirigido e roteirizado por uma equipe diferente e essa coesão se torna uma tarefa impossível quando o principal objetivo do diretor é desfazer todos os arcos da história criados pelos filmes anteriores. E lembrando que esse filme não foi roteirizado e nem dirigido pelo George Lucas. Por isso, apesar de ser um dos filmes mais aguardados da última década, a Ascensão Skywalker já nasceu uma obra fracassada. De muito mais tempo tentando desfazer os erros de seu antecessor, do que propriamente desenvolvendo um capítulo final para a franquia. O filme já seria uma obra estranha por si, mas o fato de ele ser assim tendo a obrigação de fechar 42 anos de história da saga torna esse fracasso ainda mais doloroso, ao ter medo de trazer qualquer coisa nova e ficar se escondendo no passado. Ele não só entrega um filme sem graça, mas também tira muito peso dos sacrifícios feitos por Luke, Leia e companhia. Em nono lugar temos Star Wars Episódio 2, O Ataque dos lançado em 2002. Enquanto o especial de filme, é o pior filme de Star Wars disparado, o Ataque dos Clones também. O Ataque dos Clones só também é um dos piores entre todos aqueles que são considerados cânone. A segunda parte é da conhecida da trilogia prequel, os 3 filmes que contam a história da criação de Darth Vader e do Império e a queda da Ordem Jedi. Talvez o ponto mais baixo que um filme da saga tenha chegado. Não é à toa que não agradou nem a crítica, nem o público. No longa, vemos pela primeira vez Anakin Skywalker de Hayden Christensen, interpretado de Hayden Christensen, que está sendo treinado por Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor. Na filosofia Jedi e no manejo do sabre de luz. Apesar de eles mostrarem alguns momentos muito importantes para a série, como o retorno oficial do Sith na figura do Conde Dooku, ali interpretado pelo Christopher Lee, e também Conde Dooku, um dos melhores vilões de Star Wars. O início das Guerras Clônicas, o primeiro passo de Anakin em direção ao lado sombrio da força, se tornando Darth Vader. O filme em si é mais lembrado pelas suas tramas sem nexo e pelo penteado horrível de Christensen, pela trama política. Aqui combina demais com a falta de carisma que o ator traz para a figura de Anakin, e do filme em si, que deixa a desejar como um todo.
Ou é mesmo a cena mais legal da época do lançamento, a luta do Mestre Yoda contra o Conde do Khan. Também a luta do Anakin contra o Conde do Khan e a batalha final em Geonosis. Mas que são acabou envelhecendo mal e reassistindo-a hoje é um enorme enfado devido do CG utilizado, o que faz com que o filme pareça muito, às vezes, usar efeitos piores do que os da trilogia original da década de 1980. Em oitavo lugar, temos Solo, uma história Star Wars. Solo é um filme com um título que é duplamente interessante, já que essa história Star Wars é uma aventura solo, um tipo de conteúdo que os fãs vinham pedindo há tempos, do personagem Han Solo, um dos mais chamados da franquia. A expectativa era que o spin-off explicasse, entre outras coisas, por que o personagem se chama Solo, ou como ele conheceu o Wookiee, o Chewbacca, e o que foi a lendária Castle Run, que Han conseguiu completar em 12 parsecs. De certeza de sucesso, né? Só esqueceram de combinar isso com os fãs. Solo foi a grande prova de que a Disney precisava repensar toda a sua estratégia para os spin-offs da franquia. O primeiro que, apesar de os fãs pedirem alguns filmes solo, ninguém queria um filme do Han Solo, em específico. O que o fandom sempre pediu foram filmes do Obi-Wan e do e ninguém se interessava por saber do passado de Han Solo, justamente porque parte do que fazia o personagem tão amado era ele ser um vigarista com passado desconhecido, o que permitia que qualquer um pudesse imaginar as histórias mais absurdas que formaram Han no personagem incrível que ele é. Outros problemas foi que a Disney não apenas tentou criar uma explicação para todos o passado de Han, mas pelo fato de ter escolhido muitas vezes a pior explicação, como o fato, por exemplo, o fato de ele ter ficado conhecido Han Solo, porque ao tentar fugir de um grupo criminoso que o perseguia, ele se recrutou um exército imperial. E o responsável pela inscrição deu ao personagem o sobrenome Solo porque ele estava sozinho. Eu juntei a isso de que o icônico Harrison Ford foi substituído por Eldon Herrich e não muito bem recebido pelos fãs, mas que ficaram preocupados pelos traços de Ford em sua atuação. O trailer também nos mostra como a Disney já estava interessado em criar um faroeste com Solo, o que poderia ter funcionado realmente muito bem, mas acabou sendo melhor aproveitado em The Mandalorian, que é uma série mandaloriana. Com a má recepção de Solo, no entanto, perder o que pode ter sido uma das melhores escolhas de elenco da Disney para Star Wars. Donald Glover, atleta como Lando Calrissian. E esse filme foi responsável por cancelar um possível spin-off do Boba Fett. Mas ele volta em The de novo. Em sétimo lugar, temos Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, lançado em 2005. Muitos hoje se lembram da trilogia prequel de Star Wars como aqueles três filmes que não prestam, mas isso não é verdade. Que o episódio 1 e 2 estejam aquém do que esperamos para a saga, e é no terceiro que George Lucas acerta a mão e nos lembra que ele ainda é o mesmo diretor que mudou a história do cinema.
Em A Vingança do Sith, finalmente tivemos a culminação de alguns dos eventos mais importantes da saga. A criação do Império Galáctico pelo Senador Palpatine, que havia se revelado como o Mestre Sith Darth Sidious. O medo de perder o amor de Amidala, interpretada por Natalie Portman, é que leva Anakin a abraçar de vez o lado sombrio. A execução da Ordem 66, onde o exército clone trai os Jedi e, em questão de minutos, mata praticamente todos os membros da Ordem. A batalha entre Anakin e Obi-Wan, onde Obi-Wan mata seu antigo discípulo, que é revivido como e transformado no temido Darth Vader, um dos vilões mais icônicos da história do cinema, ou o vilão mais icônico da história do cinema. A todos os elementos que faltaram nos dois primeiros episódios da trilogia prequel são encontrados aqui, e A Vingança do Sith é um filme tão bom quanto ou qualquer outro da trilogia original. Ele se tornou quase que premonitor para o atual momento que vivemos no mundo hoje, sendo possível envolver a população se deixando levar pelo medo e pelo ódio, e apostando suas esperanças em líderes autoritários que lhe prometem segurança e o retorno dos bons velhos tempos, com um punho de ferro. Assim como George Lucas nos lembra, a liberdade costuma ser morta sob estrondoso aplauso. É uma realidade cada vez mais próxima do nosso cotidiano e nos faz lembrar que o verdadeiro valor de todo um grande filme de Star Wars não está nas batalhas em de sabre de luz ou nas sequências com naves espaciais, mas na metalinguagem e em como o filme consegue dialogar com preocupações reais de todas as gerações de fãs da franquia. Em sexto lugar, temos O Retorno dos Jedi, lançado em 1983. O terceiro filme da trilogia original, O Retorno dos Jedi, tem algumas das cenas mais icônicas de Star Wars, além de ser o filme que introduz os Ewoks, uma raça de criaturinhas que se parece com bichinhos de pelúcia e que praticamente obrigou Lucas a criar algo pior com Jar Jar Binks, para mostrar aos fãs que eles poderiam ter coisas bem piores com papel importante na trama. Mais do que a história de Luke, o Retorno dos Jedi marca o fim de toda a trajetória de Anakin Skywalker. É ele que abraçou o lado sombrio da força pelo medo de perder sua amada, foi salvo pelo amor de seu filho, o que o ajudou a se lembrar de quem ele realmente era e no momento de sua morte e se redimir matando Palpatine, interpretado por Ian McDiarmid. E ao morrer, logo em seguida, acaba de uma vez com todos os Sith existentes, cumprindo assim a profecia de que ele seria o escolhido, o que traria o equilíbrio para a força. Mas quem foi que disse preciso ser bom para ser icônico? O Retorno dos Jedi é a morte de um dos potenciais dos títulos Star Wars. Há elementos incríveis o suficiente para fisgar a espectadores, mas ao mesmo tempo não se sustenta como um excelente filme em si. Não importa o quanto amemos alguns personagens e a história, em alguns momentos veremos atuações diretas e montagens que se não são ruins, mas são pelo menos muito bregas aos olhos ou contemporâneos ou ruim. Star Wars segue como uma obra que demanda reconhecimento e respeito. Em quinto lugar, temos Rogue One, uma história Star Wars, lançado em 2016. Quando a Disney retornou com a franquia na segunda metade da década de 2010, ela
revelado que seu plano era lançar um filme da saga por ano, inter- intercalando os episódios principais com filmes spin-offs, os que entrariam em mais detalhes sobre algumas histórias e eventos que eram citados durante os filmes da saga Skywalker. Rogue One seria o primeiro desses spin-offs. Rogue One é facilmente um dos melhores filmes da franquia e mostra a verdadeira força do universo citado por George Lucas. Pela primeira vez, não temos um protagonista Jedi que brande um sabre de luz, mas um grupo de protagonistas que encontram a força para enfrentar o Império não em si mesmo, mas no trabalho em equipe. Ao invés de um filme baseado no cinema de samurai de Akira Kurosawa, onde guerreiros duelam pela honra, Rogue One é um filme de assalto ao melhor estilo Uma Saída de Mestre, em que um grupo de personagens diversos precisam aprender a transformar suas diferenças na vantagem necessária para completar, roubar a planta de construção de nova arma do Império, a famosa Estrela da Morte, e capaz de destruir planetas inteiros com apenas um tiro. Apesar de nós já sabemos exatamente como o filme vai acabar, afinal, em Uma Nova Esperança já é revelado que o grupo que roubou o Estrela da Morte não conseguiu sobreviver à missão. O filme é bem sucedido ao nos contar uma história de sacrifício que nos prende em frente à tela, a ciência do que nos espera ao final. Em quarto lugar, temos Star Wars: Os Últimos Jedi, lançado em 2017. Em Os Últimos Jedi, o grande triunfo do diretor Rian Johnson é nos mostrar toda a complexidade inerente a este universo que até era meio que deixada de lado pelos filmes da saga. Ao nos revelar a tentação de Luke quando descobriu o que seu sobrinho tinha tendência ao lado sombrio, ou somos mais uma vez lembrados da espécie da maldição dos Skywalkers, que, ao se deixar dominar pelo medo, acabam criando o que tanto temiam. O outro ponto onde vemos essa complexidade é nos relacionamentos entre Kylo Ren, que é interpretado por Adam Driver, e Rey, que é interpretada por Daisy Ridley. Ambos começam a se aproximar quando o Rey inicia o treinamento com Luke e acabam até descobrindo vários pontos em comum, e se aliando para derrotar o líder supremo Snoke, interpretado por Andy Serkis. Mas ainda que eles possuam muita similaridade, o filme mostra uma diferença vital no modo como eles enxergam o mundo, o que os impede de estar ali no mesmo lado, enquanto um acredita que são os mais fortes que deveriam ditar o destino dos mais fracos, o outro que crê que todos devem ter a liberdade de escolher seus próprios caminhos. Ou, ao mesmo tempo que nos faz pensar sobre os problemas da família Skywalker, o filme nos lembra que ela não é a única existência na galáxia e deixa claro que há vários outros usuários da Força, vários outros possíveis Jedi e vários outros possíveis heróis que podem surgir de qualquer lugar da galáxia. E na polêmica, a revelação de que Rey é a filha de ninguém, nos lembra que não é necessário ser parente de qualquer grande Jedi do passado para que alguém possa trilhar o caminho do herói. Já que somos nos escolhemos os caminhos os que iremos trilhar a vida e não um grau de
consanguinidade ou qualquer relação existente com um fantasma do passado. Em terceiro lugar, temos Uma Nova Esperança, lançado em 1976. Não importa qual elemento de Star Wars é o seu favorito, nada do que conhecemos hoje existiria sem o primeiro filme. E é por isso que Uma Nova Esperança é um marco em si, merecendo uma posição no top 3 da lista. Originalmente lançado apenas com o nome de Star Wars, este é o que recebeu o título O Guerra nas Estrelas aqui no Brasil. O que George Lucas fez ao criar o universo Star Wars beira o milagre com um orçamento de apenas 4 milhões. O diretor criou toda uma odisseia especial com efeitos especiais que ainda hoje, quando mostrados em televisão 4K, continuam sendo extremamente bem feitos, menos a cena onde o Obi-Wan bate vassoura com Darth Vader, e que envelheceram muito melhor do que os efeitos especiais muito mais claros aplicados na trilogia prequel ou dos anos 2000. Uma Nova Esperança não nos traz as muitas novidades e quesitos da história e nos apresenta a clássica jornada. Ainda que o filme não apresenta nada muito inovador ou na questão narrativa, é possível cravar nenhum outro filme e foi pensado da mesma forma depois de Star Wars, que é ainda hoje uma das produções mais lucrativas da história, arrecadando um total de 175 milhões de dólares em bilheteria. Nossa, se fosse no Brasil, daria bem mais do que isso ao redor do mundo durante os 2 anos em que esteve em cartaz nos cinemas. Uma arrecadação sem precedentes para um filme que teve orçamento tão. Em segundo lugar, temos Star Wars: O Despertar da Força, lançado em 2015. 10 anos depois de A Vingança do Sith, a saga Star Wars volta sob a nova direção e pela primeira vez um filme da franquia foi desenvolvido sem o criador George Lucas no comando. Sob as asas da Disney, empresas contratadas e conhecido diretor J.J. Abrams, que curiosamente também já havia sido o responsável pelo reboot de cinematográfico de Star Trek, um dos maiores rivais de Star Wars, mas para cuidar desse projeto e trazer a saga Skywalker para o século. Conforme os primeiros trailers aparecem, os anônimos foram às alturas. Os efeitos especiais haviam evoluído de maneira a permitir que finalmente aquele universo imaginado por George Lucas pudesse ser transmitido para o público de forma. Em 2015, o filme finalmente estreou nos cinemas e a recepção foi um tanto mais morna do que o esperado, mas isso tem mais a ver com os fãs do que com o filme em si. O que a nova trilogia conseguiu trazer já no seu primeiro trazer a representativa a que faltava em Star Wars e adicionar isso uma série de novos elementos que pouco a pouco se tornarão canônicos até para os fãs mais resistentes à mudança. A partir de O Despertar da Força, a força já não é mais dos escolhidos, iniciando uma era muito mais inclusiva, o que ajudou a franquia a ganhar ainda mais fãs. E em primeiríssimo lugar, não teve como, ficou aqui nas circunstâncias de Star Wars: O Império Contra-Ataca. Lançado em 1980, O Império Contra-Ataca é um dos capítulos da franquia que menos divide críticos.
Mas as críticas ficaram meio mistas sobre isso. Mas os fãs não ficaram divididos e pergunte isso para 100 fãs de Star Wars qual é o melhor filme. E muita gente vai responder. Com quase todo mundo concordando que este é um bom filme, para alguns é o melhor. Em 1977, George Lucas já havia mudado o mundo com Uma Nova Esperança, mas em 1980 o Império Contra-Ataca mais uma vez surpreendeu ao mostrar as possibilidades de um filme. Isso porque, ao contrário do primeiro filme, o que o destaca dos demais de sua época não são as inovações técnicas, mas o modo de contar a história. A cena de revelação de Darth Vader, quando ele diz ser o pai de Luke, é um dos plot twists mais famosos da história do cinema. E mesmo pessoas que nunca assistiram ao filme conhecem a sequência, a frase de Vader, ou pelo menos os memes com o Luke. De certa forma, o Império Contra-Ataca é o principal ou responsável pelo fato de Star Wars continuar sendo uma das franquias de maior sucesso ou maior franquia de maior sucesso do mundo. Mesmo ficando décadas sem lançar absolutamente nada, o segundo filme da franquia ajudou que é Guerra nas Estrelas. Não foi um golpe de sorte, estabelecendo o universo como um ícone intemporal, que poderá ser explorado por incontáveis gerações. Mas claro, os rankings não foram a minha opinião, foi a opinião do Rotten Tomatoes. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos de Star Wars, eu faço aqui. Então, galera, até mais. Tchau.